Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 65, falando agora sobre a função exponencial. Bom pessoal, para começo de conversa vamos definir a função exponencial através de uma série de potências, como nós já fizemos para as funções seno e cosseno, por exemplo. Definimos a função exponencial como sendo a série de potências com coeficientes 1 sobre n fatorial. É possível mostrar algumas coisas, como primeiro, que essa função exponencial ela tem domínio em toda a reta. Como é que nós sabemos disso? Basta verificar o raio de convergência e descobrir que o raio de convergência dessa função exponencial é infinito, ok? Segunda coisa, quando você deriva esta exponencial, você está derivando termo a termo isso aqui. Quando você deriva termo a termo, este n que está aqui cai, cancela com o de baixo, fica n menos 1, embaixo n menos 1 fatorial. Ora, com isso você acaba demonstrando que a derivada da exponencial é a própria série, é a própria exponencial, certo? E outra coisa é que se você calcular a exponencial no zero, vai anular todo mundo com exceção do primeiro termo. O primeiro termo é 1 sobre 0 fatorial, que é 1. Essas propriedades todas você já conhece do cálculo, mas é possível também demonstrar aqui, talvez algum argumento um pouquinho de equações diferenciais aí ordinárias, que existe uma única função que satisfaz a propriedade de que a sua derivada é ela mesma e calculada no zero, ela vale 1. Então, essa função que está aqui deve bater com aquela que você conhece do cálculo, que você usa no cálculo, cuja derivada é ela mesma e o valor dela no zero é 1, por conta dessa quarta propriedade. Certo? Aliás, aproveitando aqui para dizer, o número neperiano, nós já falamos dele mais cedo neste curso, em algum outro momento, mas o número neperiano, o número de Euler, pode ser entendido inclusive como sendo essa função calculada no 1, é o número e. Portanto, o número e, na verdade, é a série numérica do 1 sobre n fatorial. Claro, é possível mostrar ainda um outro fato, que aqui eu não vou demonstrar, mas que é só para deixar registrado, que esse número e, na verdade, é o limite da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n. Bom, a exponencial é conhecida também como sendo a inversa da função logarítmica. Na verdade, a gente pensa ao contrário, né? Você tem a função exponencial, então a inversa dela é logarítmica. Aqui a gente faz uma ordem contrária do que é usual. Vamos mostrar que a exponencial é a inversa da logarítmica. Nós vimos na videoaula anterior que a função logarítmica era definida nos números reais positivos da seguinte forma, como sendo a integral de 1 até x da função 1 sobre t, em relação a t, a variável do logaritmo está aqui em cima. Nós mostramos na videoaula anterior, nós observamos na videoaula anterior que esta função logarítmica é bijetora, e toda função bijetora é invertível. Significa então, pessoal, que existe a função inversa. A função inversa tem que sair do contradomínio, que são do logaritmo, e cair no domínio, ou seja, a função inversa tem que sair dos reais e chegar nos reais positivos. Vamos chamar a função inversa de log é menos 1, tá? Então você está vendo aí o seguinte, como o log ele é dos reais positivos sem o zero no R, isso aqui é bijetora, portanto é invertível, existe a inversa, e a inversa é claro que é daqui até aqui. E qual é a definição de inversa? A definição de inversa é que quando você calcula o logaritmo ou a função na sua inversa, isso dá identidade, certo? Na verdade, se eu aplicar dos dois lados, tem que valer a mesma coisa. Se eu aplicar primeiro a inversa e depois a função, isso também tem que dar a identidade. Algumas propriedades desta inversa. Primeira, esta inversa é derivável. Por que essa inversa é derivável? Porque o logaritmo é derivável, você pode analisar um pouquinho aí e verificar que de fato a inversa é derivável, mas principalmente eu consigo o valor da derivada. É nisso que eu vou me concentrar aqui por uma questão de objetividade no valor dela. Acabei de escrever para vocês, apaguei, não precisa ter apagado, que o logaritmo da inversa do logaritmo em relação a x é a identidade. A gente pode derivar dos dois lados e aí usar a regra da cadeia. Posso pensar assim, olha, então é a derivada do log, calculada neste valor aí, log é menos 1 de x, vezes a derivada da inversa. Vou chamar assim, derivada da inversa, igual a derivada de x, que é 1. Portanto, eu não quero a derivada da inversa? Ora, a derivada da inversa é, portanto, 1 dividido
pela derivada do logaritmo calculada na inversa. Certo? Sendo assim, pessoal, olha só. Tem mais um pouquinho que a gente pode pensar. Como que é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo é definido como uma integral. A derivada da integral é a própria função que aparece lá. Então, isso aqui, pessoal, é simplesmente 1 dividido por log a menos 1. A função que aparece lá não é 1 sobre t? Então, isso daqui é 1 sobre log a menos 1. Mas o inverso do inverso de log a menos 1 acaba sendo a própria função log menos 1. Opa! Então, quer dizer que a derivada da inversa do logaritmo é a própria inversa? Eu já vi isso alguma vez na vida. Parece que eu já vi isso agora há pouco. A inversa de uma função é a própria função. Bom, tá bom. Outra coisa que nós podemos verificar, pessoal, é o seguinte. Quando você faz a inversa da soma de dois valores, isso vira produto. Por exemplo, se você tiver 2x e y como sendo números reais quaisquer, você sabe que esses x e y fazem parte do domínio da log a menos 1. Então, posso pensar assim, log a menos 1 de x é um certo valor, vou chamar de x bar. E a log menos 1 de y também é um outro valor, y bar, é claro que esses são números positivos. Então, calculando a inversa dos dois lados, eu posso chegar aqui, posso obter o seguinte. Calcula a inversa dos dois lados. O x é o log do x barra e o y é o log do y barra. Basta aplicar o log dos dois lados, né? Então, vamos mostrar essa propriedade? Como é que fica log a menos 1 do x mais y? Log a menos 1 do x mais y é log a menos 1 do log do x barra mais o log do y barra. Acontece que quando você tem a soma de dois logaritmos, você pode fazer isso aí virar um produto. X barra vezes y barra. E a inversa do logaritmo é o que aparece aqui da própria identidade. X barra y barra. Mas acontece que x barra é o log a menos 1 do x e o y barra é log a menos 1 do y. Ou seja, a inversa da soma é o produto de cada um dos termos, como nós queríamos demonstrar na propriedade 2. Bacana também, né? E um outro teorema aqui significativo para a gente é esse que está escrito aí, enunciado aí, que nós vamos demonstrar agora. Porque até agora nós estamos vendo, nós já sabemos, né, de antemão, espero que você saiba, você tenha já percebido, que a exponencial é a inversa do logaritmo. Eu quero concluir que a exponencial que nós definimos no início dessa videoaula é, na verdade, essa função aí. É a inversa dessa função logarítmica. Bacana, inclusive, né? Pensar assim, poxa, eu tenho uma função exponencial definida como uma série de potência e sou inverso de uma função que eu defini como integral. Olha que coisa mais doida, né? Nós estamos caminhando para isso. E para mostrar de fato isso, considere esse teorema. Se você tiver qualquer função diferenciável f, que vai de um domínio R no R, de modo que exista uma constante real k, tal que a derivada da f é igual a essa constante vezes f, então sempre é possível concluir que a função f, na verdade, é o valor dela calculado no zero vezes a inversa do logaritmo calculado em k vezes x. Qualquer função diferenciável que satisfaça essa propriedade, eu posso chegar à conclusão de que ela é, na verdade, um múltiplo da inversa do logaritmo. Vamos demonstrar isso no braço? É algo parecido com o que eu já demonstrei, com o que eu já enunciei no começo dessa aula, mas não demonstrei. Aquela propriedade 4 que apareceu mais cedo. Mas eu vou fazer então mais formalmente aqui, para ficar melhor, menos faltando informações, me permito dizer assim. Já que nós queremos mostrar que a função f de x é isso aqui, eu tenho uma ideiazinha que é meio com um truquezinho tirado da manga. Definir uma nova função φ de x como sendo o produto da função f com o inverso do logaritmo calculado em menos kx. Isso aqui é meio tirado da manga, é claro que já é pensando no objetivo final do exercício. Então, se você derivar essa expressão, derivada do produto fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é f de x, vezes a derivada da segunda, que aparece um menos k aqui, o logaritmo fica preservado.
certo? Quando você deriva, fica com essa expressão. Mas acontece que essa expressão, pessoal, você consegue colocar a inversa do logaritmo aplicada em menos kx aqui. Acho que aqui está faltando um menos, né? Em todo caso, você consegue colocar isso em evidência. E aqui você chega à conclusão de que essa expressão, esse produto tem que dar zero. Ou seja, e por que isso, né? Na verdade, por que isso tem que ser zero? Porque quando você faz f, o que aparece aqui em evidência é f' menos kf. F' menos kf é zero. Então isso aqui sempre dá zero. Ou seja, a filhinha de x é zero para qualquer x. Moral da história, a φ é constante. E mais ainda, quando você calcula no zero, fica f de zero vezes a inversa do logaritmo calculada no zero. A inversa do logaritmo calculado no zero é 1. Porque o log de 1 é zero. Então a inversa calculada no zero é 1. Claro, né? Então a φ de zero é f de zero. Então, pera um pouquinho. A φ é uma função constante e φ de zero é zero? Ora. Então quer dizer que φ de x é f de zero? Constante. Mas φ de x é f de x log a menos 1. Então f de x log a menos 1 é f de zero. E aí você inverte as coisas aí, você chega à conclusão então o quê? O quê? Que f de x é f de zero vezes o logaritmo de k de x. Isso daqui, pessoal, vem da propriedade 2 que nós falamos agora há pouco. Você usa a propriedade 2 para você chegar nessa conclusão aqui, de fato, que o f de x é f de zero vezes o logaritmo de k de x. Na verdade, desculpa, tem um detalhezinho aqui, é log a menos 1, né? É log a menos 1. Deixa eu só conferir aqui nas minhas notas se é isso mesmo. É log a menos 1, é a inversa. Tá faltando log a menos 1, desculpa, é igual tá aparecendo aqui no enunciado. Ok? Então, f de x é f de zero vezes a inversa do logaritmo aplicado em k de x. Ok? Bom, sendo assim, então só faltou esse pedacinho aqui. Desculpa, não some o menos 1 aqui, tá, pessoal? Não some esse menos 1, ele continua aqui. Ok? Mas aí, para você concluir de fato isso, dá uma olhadinha lá na propriedade 2 e ver como é que você faz para passar daqui para cá. Eu estou fazendo meio aceleradinho por conta da limitação do tempo, dos muitos tópicos que temos para tratar, então estou fazendo algumas coisas meio que na gambiarra, meio que deixando no ar, para que aquele que tiver interesse possa fazer umas continhas a mais e chegar nas conclusões devidas, tá bom? Como consequência desse teorema aqui, que vocês estão vendo na tela, eu posso mostrar então que, de fato, a função exponencial que nós definimos no início desta videoaula é, na verdade, a inversa da função logarítmica. Como é que eu sei disso? Vamos chamar de f de x a exponencial. Nós mostramos no início dessa aula que a derivada da f é ela própria. Então, a derivada da f é 1 vezes f de x. E nós sabemos também que a exponencial do zero é 1, nós vamos usar isso, mas veja que isso aqui se enquadra na definição do teorema. Aliás, no enunciado do teorema. O teorema pede que nós tenhamos uma função diferenciável tal que a derivada é igual a uma constante vezes ela mesma. E aqui a nossa constante é 1. A derivada é igual a 1 vezes a função. Ok? O k aqui que a gente tem é 1. Segundo o teorema que nós acabamos de demonstrar, se eu pegar o k igual a 1, f de x é igual a f de zero vezes a inversa do logaritmo aplicado em k vezes x, 1 vezes x, ou seja, f de zero é 1. O 1 vezes x dá x, f de x é a inversa do x. Moral da história, f não é exponencial, a exponencial é a inversa do logaritmo. Oba! Então quer dizer que a função exponencial definida como a série de potência com o coeficiente 1 sobre n fatorial, na verdade, é a inversa da função logarítmica que nós definimos anteriormente. Muito bacana isso, né, pessoal? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Bons estudos e até a próxima videoaula.